vamos se contentar nas partes mais básicas, beleza? Então, peixes ósseos são os peixes mais, né, mais conhecidos, mais de se identificar, que é o lambari, tilápia, dourado, né? Todas essas características que vocês podem ver aqui, né, de estrutura corporal, de escamas em ambiente aquático, né, vai caracterizar os peixes ósseos, beleza? Então, mais a fundo dentro da reprodução, né? Reprodução dos peixes, lógico que é ovolípara. As fêmeas não protegem os ovos, mas existem algumas espécies que há essa proteção, né? Fecundação externa, sendo muito comum dimorfismo sexual. O que significa dimorfismo sexual? É a diferença entre macho e fêmea, né? As fêmeas costumam depositar os ovos em locais de águas calmas ou até mesmo constrói ninhos, né? Dependendo de alguns peixes, né? Então, normalmente as fêmeas depositam seus óvulos na água, né? Possibilitando a fecundação dos seus óvulos através dos machos que liberam seus espermatozoides na água e ali fecundam. Então, temos aqui a imagem de um exemplo sobre o desenvolvimento, né? Desde o seu ovo, né? A eclosão dele e o desenvolvimento até a fase, né, adulta. Temos outro exemplo aqui, não é, de ovos de peixe que vão então seu estado de desenvolvimento completo, beleza? Então, nos peixes é basicamente isso, né? A grande maioria da reprodução dentre eles ocorre da mesma forma, beleza? Então, a reprodução dos anfíbios, né? Por que a gente tem a classificação dos anfíbios? Então, vocês sabem que dentro da evolução, a grande importância dos anfíbios para a transição do meio aquático para o meio terrestre foi de grande relevância, beleza? Então, dentro da classificação dos anfíbios, nós temos três grandes grupos, né? A ordem Urodela, que são as salamandras e tritões, não é? Salamandra aqui, né? Os tritões têm uma aparência bem parecida com as salamandras, né? Corpo alongado, estrutura parecida com de lagartos, né? Mas são anfíbios, beleza? A ordem Gymnophiona, que são as cobras cegas, né? Que são anfíbios sem patas, com corpo alongado, parecido com as serpentes, né? Chama-se cobra cega porque ela tem a aparência de uma cobra, mas isso é um meio de defesa dela, que ela nasceu com essa defesa específica, com essa aparência e acabou é, melhorando a sua adaptação no meio ambiente, né? Então, ele evita predadores, não é? Então, cobra cega é um anfíbio, beleza? E a ordem Anura. Anuras é o que a gente caracteriza como sapos, rãs e pererecas. São anfíbios sem caudas, por isso que sem A, negação, nuras significa cauda. Então, são os anfíbios sem caudas, que é o grupo mais popular e o grupo maior dentro da classificação, né, dos anfíbios. Então, os anfíbios anuros, nós temos sapos, rãs e pererecas. Professor, qual a diferença entre sapo, rã e perereca? Bom, primeiramente a gente tem que analisar o porte, né? Percebam aqui que nós temos o sapo, é o mais comum, que é o cururu, né? Que o nome científico significa Rhinella dimi ou Rhinella granulosa. Nós temos essas duas especificações aqui. Então, qual a principal característica do sapo? Percebam que sua estrutura locomotora, as patas dianteiras como as traseiras, estão totalmente adaptadas àquele terreno, né? Vocês percebam que ele tem uma estrutura mais robusta, né? Então, o terreno mais agradável para o sapo, para um cururu, é o ambiente terrestre, né? A locomoção dele é diferente, ele caminha ao invés de saltar, né? Tem grande peso, não é? A sua estrutura toda está no seu corpo central, né? Então não salta, então possui grande quantidade de glândulas, a sua pele é mais rígida e mais espessa, não é? Que aguenta suportar, né, grande quantidade de falta de água, beleza? E a rã? A rã tem uma característica parecida com o sapo, né? Mas a diferença é que as suas patas são totalmente adaptadas ao nado, né? Com um porte totalmente grande, no caso aqui na espécie de rã touro, né? Que é uma das maiores, caracterizado como rã gigante, né? E tem aqui a estrutura. A pele é menos espessa do que a do sapo, beleza? E o seu ambiente é totalmente aquático, né? Então, quando ele não está dentro d'água, ele está próximo a riachos, beleza? E a perereca tem um porte totalmente menor e mais simples e mais delicado, beleza? Temos aqui as pererecas com as patas da frente e as traseiras totalmente adaptadas ao que? A se grudarem, né? Então, eles possuem ventosas nos dedos digitais, né? As digitais como ventosas que apregam. Então, as
tudo que tiver pregado em algum lugar se chama perereca, né? Então, quando você vê aquelas pererecas de banheiro, né, você vai conseguir saber identificar, né, qual é, beleza? Dentro da reprodução dos anfíbios, ocorrem praticamente da mesma maneira. Todos eles dependem de quê? Do meio aquático para poder se reproduzir. Beleza? Então, na grande maioria do dimorfismo sexual, onde a gente fala aqui dos animais, é isso. Grande maioria deles, a fêmea sempre tem uma estrutura bem maior do que a dos machos, né? Então, elas têm um maior porte, não é? E maior importância dentro da cadeia, né? Lógico. Então é o seguinte, a gente tem aqui a fêmea que está na beira d'água, no seu período de reprodução. O macho, através do coacho, vai se identificar com a fêmea, vai, a partir dos seus dedos, se conectar a ela, ela vai depositar seus óvulos dentro d'água, né, dentro de uma espuma, que eles ficam protegidos, e o macho vai lá por cima e acaba fecundando com seus espermatozoides, que nem na imagem tem aqui, e acaba fecundando o ovo. A partir disso, ele vai ter todo o seu desenvolvimento, sua metamorfose completa, beleza? A fase adulta é diferente da fase larval, que a gente chama de quê? De girino, beleza? Então tá aí o nosso ciclo, né, da ordem o quê? Anura, beleza? Nas pererecas também tem a mesma forma, então a importância da reprodução deles é o quê? Que todos eles vão depender de quê? Da água para poder se reproduzir, né? Então temos as pererecas que, diferente dos sapos, elas vão colocar seus ovos nas folhas, próximos às águas, né? Num período de eclosão, os óvulos vão cair, né? Os girinos, as larvas vão cair na água e ali vão ter todo o seu desenvolvimento, beleza? Então é só isso, né? Então nós vimos reprodução sexual dos peixes e dos anfíbios, né? Então temos continuidade para a próxima aula. E é isso.